Muito bem, meus irmãos. Nós hoje vamos tratar de um assunto que nós precisamos muito dele. Nós não temos uma verdadeira compreensão dele. Nós pensamos que temos, mas, na verdade, essencialmente, coletivamente falando, e eu pessoalmente entendo que, como pessoa, também necessito muito de ter a compreensão desse assunto. E esse estudo me ajudou muito. Eu vou passar para que todos acompanhemos os nossos estudos, iniciando com a terceira parte do Livro dos Espíritos, capítulo 10. É a lei número 9. São 10 leis morais. Essa é a penúltima. Lei da liberdade. Lei extraordinária, que está conjuminada por outras. Olha, a fraternidade está em todas as leis. E ela está localizada aqui, na lei de justiça, amor e caridade. Nós vamos ver isso mais efetivamente aí na frente. Muito bem. E o assunto de hoje é a lei número 9. A fraternidade inclui a liberdade. Você sabia disso? Não. Nem eu estava pensando nisso antes de fazer esse estudo. E inclui a igualdade. É mais fácil de fazer com relação igualdade e fraternidade, né? Exatamente. Então, continuemos. Lema da Revolução Francesa, de 1789. Leia aí, vamos ver o seu francês. Liberté, égalité, fraternité. Égalité. Muito bem. Aí, as três: liberdade, igualdade, fraternidade, que gerou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão pela primeira vez. Valendo automaticamente, o mundo assimilou essas coisas. Importante ver o que significam essas três coisas. Impedem as nossas relações fraternais O egoísmo e o orgulho, que bloqueiam a igualdade. Exatamente. Bloqueio da igualdade, egoísmo e orgulho. Isso está em obras póstumas, no artigo Egoísmo e Orgulho, suas causas. Importante a gente começar a enxergar essas coisas. A solução nós vimos no estudo da Lei 8, que é a igualdade. A solução está aí, explicar à humanidade de onde viemos, não é? O que somos, para onde vamos e por que estamos na Terra, que é uma explicação que o Espiritismo dá muito claramente. Meu computador está fazendo um barulho aqui, eu não sei se é o meu ou é por aí, pessoal, da transmissão. Muito bem. Então, aí as três: fraternidade, igualdade e liberdade. Oitava, nona e a 10ª lei. Olha aí onde elas estão. Onde é ele? Na mente, Na consciência. É a questão 621 do Livro dos Espíritos. Você quer uma prova disso? Você quer? Quer? Estão nas leis humanas. O que estão na consciência do homem.
Vamos conferir? João Ramos publicou e está no nosso site as leis divinas nos códigos nacionais, diversas nações. Os homens das mais diversas regiões do globo e das mais variadas tendências políticas buscam implantar nas suas legislações o ideal da justiça, o amor e da caridade. Justiça, amor e caridade. É uma prova, né, que nós vamos para a nossa Constituição. Fraternidade, igualdade e liberdade. Olha só a relação de igualdades. Tem mais, né, na nossa Constituição. Racial, entre sexos, credo religioso, jurisdicional, trabalhista, política e tributária. A liberdade de ir e vir, de expressão, de pensamento, de manifestação. E outras. Tudo na nossa Constituição sai da cabeça dos homens, porque está na nossa consciência. E isso vem lá, exultante, muito antes da Revolução Francesa, já existia esses comentários, mas explodiu com a Revolução Francesa. E a fraternidade? Você acha que ela também está na Constituição? Não sei. Não Mas sabe? na consciência do homem está. Está sim, a prova está aí, está no preâmbulo, anunciando que estas leis todas são para haver uma sociedade fraterna na nossa nação. É a fraternidade na Constituição, etc. Mas acontece que nós sabemos que não existe. Não é? É o mau uso das leis. Elas estão aí, mas não são usadas corretamente. E a própria legislação procura corrigir isso. Como corrigir os abusos e os conflitos? Não é? Código Civil, a preservação da justiça e convivência social igualitária. O Código de Defesa do Consumidor, oferecendo sua proteção. Para que haja uma sociedade fraterna o mais próximo disso possível, né? A gente sabe que está longe, né? Defendendo os direitos. E tem outros códigos aí que nós não vamos entrar, né? Bem, meus irmãos. Bom, estão aí a oitava, a nona, que é o nosso estudo da noite, e a fraternidade, que estão no Livro dos Espíritos. Mas tem outro artigo em obras póstumas. Liberdade, igualdade, fraternidade. Então, nesse artigo, há uma correlação entre estas três condições ou leis da natureza que estão na nossa mente. Vamos ver. A igualdade decorre da fraternidade. Portanto, só existe igualdade se houver fraternidade. E a liberdade do conjunto das duas. Só existe liberdade quando existe fraternidade e igualdade. Então, em termos de convivência social, nós estamos vendo que nós estamos longe, não é? E que temos que aprender estas lições fundamentalmente para a felicidade aqui na Terra. Exato. E mais? Sem a fraternidade, o homem soltará a rédea às más paixões. Significando isso, abuso da liberdade. Olha a conexão destas coisas. Estão intimamente relacionadas. Sem a fraternidade, usará do livre-arbítrio
sem escrúpulos. Toma decisões sem escrúpulos. Segue para caminhos de prejudicar a ele mesmo e a própria sociedade, achando que está fazendo coisas que sejam valores úteis para ele. Tudo isso representa mau uso da fraternidade. Como corrigir isso na visão espírita? Com o código de moral universal. É outro código. Kardec escreveu na sua introdução que é um código de moral universal que preserva a justiça divina. Nós temos que aprender as coisas que estão nesse código, e mais do que falar sobre elas, vivenciá-las em nossos pensamentos, palavras e ações. Muito bem. E aí está a prova de que a fraternidade está, sim, na lei de justiça, amor e caridade, porque ela é a caridade evangélica. Está escrito isso nesse artigo escrito por Kardec em obras póstumas, fechando, sem dúvida, a conexão de todas estas coisas em todas as outras leis. As outras leis das 10 leis morais do Livro dos Espíritos. Mas vamos passar, então. E a fraternidade requer a liberdade e a igualdade. A prova? Você quer mais uma prova disso? Quero. Você não está feliz ainda? Ainda não. Nós temos prova disso, sim, meus irmãos. Sabe onde? Nas obras do Chico Xavier, na descrição do mundo espiritual, como os espíritos se relacionam com os maus, com os bons, como eles se relacionam entre si, como praticam o amor e a solidariedade, descendo às regiões infernais e tratando os que erram e cometeram graves crimes com amor, fraternidade, dando a eles liberdade, tratando-os como irmãos, etc., etc., etc. E como eles são tratados pelos espíritos superiores. Isso impressiona muito, é verdade. O convite é esse, leia essas obras para aprender como é, no mundo espiritual, a relação destas 3 leis que na verdade, se transformam numa só. Bem, o nosso capítulo de hoje tem 4 títulos sobre a liberdade natural, de pensar, de consciência e o livre-arbítrio. 2 que obscurecem a liberdade, que é a escravidão e a fatalidade, se ela for possível. O 7º é o conhecimento do futuro. E o 8º subtítulo, resumo do móvel das ações do homem, que é um comentário de Kardec. Esse comentário de Kardec entrou nesses comentários que fizemos inicialmente e vai entrar nos outros comentários, nós não vamos fazê-lo especialmente. Ele está em tudo neste estudo. Muito bem. Slides maravilhosos da Rose, ajustados aos nossos objetivos. Liberdade absoluta. Quais as condições e quais as restrições para ela, Eli? As condições para a liberdade absoluta, uma consciência moral com relação a tudo e a todos. Precisa ter respeito a todos para ter liberdade absoluta. Eu acho que nem assim a gente tem, porque a liberdade absoluta, na verdade, está isso
direitos recíprocos. Nós teremos dependência Fala. dos direitos alheios, respeitando sempre os direitos alheios. Liberdade absoluta só se morar numa casa como essa, aí, isolado de tudo e de todos. E aí ele não está com liberdade, ele está prisioneiro. Não. Está prisioneiro da solidão. Mas, no fundo, é isso mesmo. Desde que haja duas pessoas juntas, há direitos a respeitar. Dependemos uns dos outros. Não vivemos isolados. Não foi para isso que fomos criados. Interessante que os espíritos comentaram uma pergunta de Kardec, né? Daquele sujeito que prega fraternidade, etc., e em casa é um estúpido, é um bruto, é um tirano. Um tirano. Pois é, isso é comédia. Ele não passa de um comediante perante a visão espiritual do seu mundo interior. Não é? E a causa disso é o orgulho e egoísmo. Benditos orgulho e egoísmo, que nós ainda não aprendemos a nos livrar dele. Né? Bem, esse homem é livre? Não, ele está oprimido. Ele pertence a ele mesmo? Não. Não. Ele está sendo massacrado por outra pessoa, portanto, ele não se pertence. E pertencer a si mesmo, explicaram os espíritos, é coisa de Deus. É coisa de Deus. É para todo mundo pertencer a si mesmo. A igualdade como lei da natureza exige isso, que todos pertençamos a nós mesmos. Isso faz a gente mudar o modo de ver muitas coisas nesse mundo, não é? Claro. Pior que isso, pode haver? Está difícil. Está difícil, né? Mas existe, sim. E a gente vê na televisão, até no Brasil, recentemente, casos de escravidão aqui em Taguatinga. Né? Escravidão é um abuso da força. É um abuso da força. É contrário à lei de Deus. Onde enquadrar a igualdade se houver escravidão? Não existe. Não existe. Somos filhos de Deus todos igualmente. A culpabilidade é relativa até às luzes do cristianismo, ensinaram os espíritos. Interessante. Isso é muito importante, porque quando não havia ainda o cristianismo, essa culpa era bem menor. Existia ainda, segundo os espíritos, sempre tem culpa quando se ofende leis divinas, leis da natureza, mas ela é sempre menor do que depois que a consciência foi aberta pela luz. Não é? Então, você vê, na nossa história, os próprios membros de religiões que vieram a civilizar o mundo novo tinham escravos. E eles tinham o evangelho na mão. Isso não podia estar mais acontecendo, porque já tinha sido acesa a luz do cristianismo. Raças dependentes é para elevá-las, não para embrutecê-las. As raças que se tornam escravas de outras mais fortes e poderosas são dependentes. Mas elas não são dependentes para isso. São dependentes pela lei do progresso a serem promovidas na inteligência, na capacidade destas raças de executar as obras necessárias para uma civilização mais feliz, pelo conhecimento que a raça superior deve obrigatoriamente passar para ela pela lei da fraternidade universal.
obedientes à lei do progresso. Vocês vejam como a lei, essas leis e lei de sociedade, etc., está tudo intercalada, né? Liberdade absoluta. Ela está aqui. Você está enxergando ela? Não. Pois eu vou te mostrar. Aí, de pensar. A liberdade é única de pensamento. Esse sujeito está pensando e está criando coisas, que pensamento não é fumaça sem vida, não. Aprendemos com o Espiritismo que tem vida. Traz responsabilidades? Sim, Deus os conhece. Se nós estamos criando coisas, elas sendo boas, ótimos. Mas se forem más, são da nossa responsabilidade. E prejudicam a natureza, prejudicam o próximo, etc, etc, etc. A fraternidade existe até no campo do pensamento, onde nós temos liberdade absoluta. Infelizmente, para fazer também o mal. Não pequeis, disse Jesus, por pensamentos, palavras e obras. Ele sabia o que estava falando. A fé cega é comentada pelos espíritos, é aquela fé que o camarada obedece sem raciocínio, ou seja, sem liberdade. Apaga a liberdade. Ele acredita porque é imposto ao seu pensamento aquilo e ele aceita, ele adere. Ele não faz aquilo conscientizado dos valores reais daquilo que está aceitando. Aceita para obedecer. Isso ofende a lei da liberdade, não é? E a da igualdade e a da fraternidade, porque nós somos irmãos e não autores de poderes como Deus tem sobre toda a criação. É regulada na relação Deus-homem. A liberdade de consciência. Vem de Deus para o homem. A convicção não se impõe. Isso aí é uma coisa importantíssima. A gente, às vezes, fala que aceita, mas, no fundo do coração, nem tanto. Vamos ver, ela se refere à liberdade de crença. Não é? É coisa de Deus, meus irmãos. É liberdade de pensar. Como não respeitar a crença alheia? É lei da natureza. Nós temos que nos sentir iguais, e não superiores, ou mais sábios, ou menos, mais isso ou menos aquilo. Diante da adesão mental dos irmãos em coisas diferenciadas da nossa preferência. Doutrina verdadeira. É aquela que, pela prática da lei de amor, mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Hipócrita é aquele que fala uma coisa e faz outra. Não é? Mas, no fundo do seu coração, ele não sente aquilo que fala. Não é? Jesus usou muito esses termos para os fariseus. Chamou eles de hipócritas muitas vezes, porque fingiam que sabiam, pela repetição do Velho Testamento, de coisas que não praticavam dentro deles. Então, Jesus falou que eles eram hipócritas. E a doutrina verdadeira é aquela que menos hipócritas faz, quer dizer, nós temos alguma coisa de hipocrisia nos nossos comportamentos, Eli? Olha, pela nossa imperfeição,
acredito que registramos ainda algumas situações de hipocrisia. Se Jesus viesse ao nosso encontro, nos chamaria também de hipócrita? Acredito que sim. É Porque duro. não estamos fazendo todo o bem que podemos, nem todo o bem que devíamos. A nossa doutrina é verdadeira, que ela faz menos hipócritas neste mundo, né? Que é, conhecendo o mundo espiritual, nós passamos a ter, não é? Com relação ao nosso futuro, uma reflexão mais profunda que nos livra, de certa forma, de muita hipocrisia, né? Nos aproximando da verdade, daquilo que falamos com aquilo que realmente sentimos e pensamos. É ou não é? Meus irmãos, é muita coisa para aprender, viu? Livre-arbítrio. Temos liberdade de agir? Temos. Sem o livre-arbítrio, seríamos máquinas. Seríamos máquinas. Bom, influi essa mulher aí. Ela está querendo ir para a direita ou para a esquerda. Influi nas decisões os conhecimentos que ela tem nas vidas passadas, que ela teve nas vidas passadas. E também a organização que ela tem no corpo atual, na estruturação, não é? Da genética do seu ser, que recebe dos pais por herança, mas essa herança também tem influência da vida passada que organizou geneticamente muitas coisas do seu corpo, conforme nós aprendemos nas obras de André Luiz. Então, ela vai tomar decisões conforme o seu mérito, não é? O passado no presente. É a justiça divina, fazendo com que nós tomemos decisões emocionais, decisões puramente materiais e etc., conforme nossas experiências passadas. Muito importante esse aspecto. Mas os espíritos também chamam a atenção disso aqui, ó. Nós podemos usar a lei da fraternidade, procurando inspiração com espíritos superiores a nós, para nos auxiliar a tomar decisões em todos os aspectos das nossas necessidades físicas, morais, enfim, de relações humanas, de família, de lar, etc. Existe fatalidade? Não, não existe, porque senão destruiria a lei de liberdade. A fatalidade que existe é aquela imposta por Deus como do progresso do homem. Exato. Nós fomos criados para o progresso. Então, isso pode ser considerado uma fatalidade. Vamos ver se você está certa. Sim, com relação às provas materiais que independem da nossa forma de agir. Mas aí, esta fatalidade é imposta por nós mesmos, pelo nosso passado. Exatamente. Então, dentro da nossa liberdade. Muito bem. Nós temos tudo a ver com aquilo que for fatal em nossa existência. E uma das fatalidades que temos é o modo como vamos desencarnar, pelas necessidades que temos do passado. Exato. Lembra aquelas histórias do André Luiz com aqueles dois aviadores que na encarnação passada jogaram soldados do alto de um precipício, né? E viraram aviadores na encarnação futura e os aviões deles caíram e eles morreram pelas lutas, né? Da aflição da queda, etc. Bom, é isso. Você entra num avião. O avião cai, você morre. Uma fatalidade. Você não tinha como evitar. Isso no plano material
podemos achar que é uma fatalidade. Mas, se conhecermos o nosso passado, nós veremos que é decorrência desse passado. Exatamente. Então, não é uma fatalidade imposta. Então, com relação às provas que independem da nossa forma de agir. É o caso do sujeito que estava sentado ali onde o avião partiu e, com toda certeza, ele tomou tanta água que morreu, né? Afogado, no mínimo. Se não foi pelo impacto, foi por afogamento. Muito bem, então existe, neste sentido. Não com relação aos atos da vida moral. Esses têm origem no próprio homem, na sua liberdade de escolher. Da presente vida, né? Se o homem bebe e vai dirigir, vai ter um acidente e a gente acha que é uma fatalidade. E não foi. Não é? Ele não foi fatalmente levado à morte para cumprir... O beber ou dirigir era escolha. Cumprir uma etapa da sua necessidade reencarnatória. É uma coisa que ele criou nesta encarnação pela liberdade que todos nós temos, de beber ou não, e dirigir ou não. Né? Se dirigir, não beba. Se beber, não dirija. É aquela velha história simples. É uma coisa realmente... Bom, no futuro, vai lendo. O futuro pode ser revelado só em casos raros e excepcionais Deus permite. Só quando o conhecimento prévio facilite a execução de alguma coisa. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente. Isso seria uma coisa muito ruim, né? Se ele sabe que vai acontecer isso, ele não trabalha mais, deita na cama e fica esperando acontecer, né? Muito bem, meus irmãos. Vamos lá. Obras póstumas novamente. Sonhais com a idade de ouro para a humanidade? Você sonha com ela? Não sei o que seria essa idade de ouro. Só pode ser coisa boa. Imagina. Não sou ligado a ouro. O metal mais nobre significa coisas puras no campo do sentimento, da alegria de viver, dos sentimentos, etc. Trabalhai na construção dos alicerces do edifício. Dai-lhe por base a fraternidade. Não basta decretá-la e inscrevê-la numa bandeira. E nem numa Constituição, nós vemos isso, né? No mundo inteiro. Removei e arrancai o vírus do orgulho e do egoísmo, fonte de todo mal e obstáculo do reinado do bem. Eliminai das leis, das instituições, das religiões, da educação, os vestígios dos tempos de barbárie e de privilégios. Então os homens compreenderão os deveres e os benefícios da fraternidade e se firmarão sem perigos os princípios complementares da igualdade e da liberdade. Muito bem, meus irmãos. Não foi por outra inspiração que o fundador do CEPAC colocou no seu nome a palavra fraternidade. Centro Espírita Fraternidade, Allan Kardec. Muito bem.